Pois bem, pessoal, então vamos finalizar o exercício fazendo a letra E. Porém, antes só queria corrigir aqui um errinho, tá? Quando eu estava lá explicando se a função era injetora ou não, eu peguei dois pontos vermelhos aqui, né? O 3 e esses dois pontos vermelhos aqui eu chamei ele de 2 e 3, né? Mas na verdade seriam os 3 e 4, né? Bom, pega x igual a 3 e x igual a 4, eles são valores de x diferentes, né? x1 igual a 3, x2 igual a 4, por exemplo. E a imagem deles é igual, né? Que é igual a 3. Então, tá, eu só corrigindo isso aí. Então, ela não é injetora, né? E o exemplo que eu dou, né? Para provar que ela não é injetora. Toma x1 igual a 3, x2 igual a 4. São valores diferentes, porém, a imagem deles, ou seja, f de x1 e f de x2, essas imagens são iguais, né? É igual a 3, né? O valor da imagem é 3. Tá? Então é isso. Ela não é injetora e é sobrejetora, lembra, né? Estou reforçando um pouco aqui o que eu falei antes, que são conceitos importantes, né? Dizer que uma função é sobrejetora é dizer que qualquer valor do contradomínio, que é onde a princípio, né, o y está definido, né? Dizer que para qualquer valor desse contradomínio, ele está na imagem. Ou seja, dizer que está na imagem, né? Eu escrevi aqui, né? Entre parênteses, é dizer isso aqui. É dizer que existe um x, tá? Deixa eu puxar aqui a setinha que eu falei meio rápida, né? Esse lá é uma notação matemática, tá? Existe. Existe. Existe um valor x, tá? Para ser mais preciso, né? Ele está no domínio. Existe um x no domínio, tal que y é a imagem desse valor, né? Ou seja, f de x é igual a y. Ou seja, estou dizendo aqui, para todo valor do contradomínio, esse valor está na imagem. E aí eu falei, bom, não é verdade, porque se eu tomo um valor, por exemplo, y igual a menos 4 aqui, né? Pega aqui. Deixa eu botar aqui. Pega aqui, y igual a menos 4, né? Esse menos 4 ele está no contradomínio, que é um valor que está nos reais, porém não tem nenhum valor de x entre menos 3 e 6 que dê y igual a menos 4. Então, ele não está na imagem. Então, portanto, ela não é sobrejetora. Tá? Então, é isso que eu estava dizendo. Tá? Então, só para fortalecer aí essas definições que são bem importantes. E, portanto, uma função que como ela não é injetora nem sobrejetora, ela não é bijetora. Porém, apenas por não ser uma das duas, injetora ou sobrejetora, ela já não seria bijetora, porque uma função bijetora é, por definição, uma função que ela é injetora e sobrejetora. Entendeu? Então ela não é bijetora. Pois bem, então tá legal, eu vou voltar aqui e vou terminar de resolver o exercício. Tá? Fiz uma outra cópia aqui do gráfico da função. E essa letra E, nessa última letra, ele pede para a gente calcular esse limite, né, de f quando x tende a 2. Né? Então, para você lembrar, né, a definição, né, do que significa o limite quando x tende a um ponto da função. Né? Para esse limite existir, né, ele tem que ter, o limite ele tem que ser o mesmo, não importa de que maneira você se aproxime do x igual a 2. Né? Então, se eu venho pela direita, né, para valores de x maiores do que 2, tendendo a 2, esse limite ele tem que ser igual a os valores de x tendendo tem que ser igual ao limite da função quando x tende a 2 por valores menores do que 2. Então, isso é o que a gente chama de limite lateral. Os limites laterais. Né? Então, qual é, por exemplo, nesse caso, o limite
vindo por valores maiores, né? Então a gente denota assim, seria o limite quando x tende a 2 pela direita, né? Então bota um maisinho aqui, tá? Então quando o x vai para 2 pela direita, o valor do limite é 3. Isso não tem nada a ver com o valor da função no x igual a 2. Estou falando do limite, tá? Então quando x tende a 2 pela direita, o valor de y tende a 3. Certo? Beleza. E pela esquerda, né? Então, quando o x tende a 2, agora pela esquerda, a gente denota assim, 2 menos, né? O que acontece? O valor de y tende a quanto? A menos 3. Não é isso? Porque eu estou me aproximando de 2. Eita. Espera aí, gente. Problema aqui. Que eu estou me aproximando de 2 pela esquerda, não é isso? E o valor de y está indo, quando o x vai chegando perto de 2, o valor de y está chegando perto de menos 3. Então, olha só. Os valores dos limites laterais pela esquerda e pela direita são diferentes. E isso implica que o limite não existe. Tá? Então o limite só existiria se esses valores, esses limites laterais fossem iguais. Como eles não são, o limite não existe. E essa é a resposta, tá bom? E com isso eu termino a solução do problema. Né? Um problema que testa, como eu falei lá no início, né? Um conhecimento básico, porém essencial, sobre funções, sobre continuidade, né? No caso, continuidade que eu digo, a gente está analisando uma função que não é contínua, né? No x igual a 2, ela dá esse salto, né? Ou de uma forma bem informal, estou dizendo que eu não conseguiria desenhar esse gráfico sem tirar o lápis do papel, né? Ou seja, é uma função descontínua, tá? E isso é fundamental para você aprender cálculo bem, né? Você tem que entender, né, quando é que um limite existe, quando não existe. Por isso que esse exercício é um exercício realmente importante, né? Busque aprender e ter certeza que você entendeu tudo que eu falei aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu, um abraço.